treinamento do módulo APS. APS é um módulo que foi desenvolvido para controlar toda a programação de produção, ou seja, a capacidade finita das máquinas, programação de máquina, carga máquina, enfim. Para nós implantarmos o módulo do APS, é necessário primeiramente um mapeamento, né, de como a empresa trabalha, como que funciona a produção. E nós temos, em primeiro lugar, em parâmetros, o config da programação. Tem alguns parâmetros que nós temos que setar. A empresa se mostra os componentes no processo de programação, ou seja, lá no momento de se fazer a programação, existe uma tab sheet onde mostra ou o processo ou os componentes. Então vamos verificar o que faz esse flag. Então aqui em atalhos nós temos o controle da programação, aonde ele mostra o resumo da carga máquina, né? Então ele mostra aqui a ordem, todas as máquinas que nós temos, a capacidade, quando que ela está livre para uma nova programação, a quantidade de horas que ela está disponível, se está atrasado, a data do atraso dessa máquina, quantidade de horas programadas e os dias de disponibilidade. Mas vamos lá, programação. Vamos pegar aqui o número do processo, número 29. E nós temos aqui essa tab sheet de programação que mostra todos os itens que já foram programados nessa máquina no dia 12/5. Então ele mostra o que? A ordem 1, o processo, a operação, quantas horas vai ser feita essa operação, alguma observação que o usuário colocou, o pedido de venda, se foi uma programação específica, o cliente, a data de entrega desse produto para o cliente. Então, vendas prometeu para dia 27 de junho, a data que foi programado no mapa, se foi antecipada, fim de produção. Então, aquele flag se mostra a programação e se mostra o que? A tab sheet de componentes. Componentes é o que? São todos os produtos que serão tirados do estoque para fazer esse processo de fabricação número 29. Ok? Uma vez voltando no config, se nós colocarmos não e voltarmos lá na tela de programação, então aquela tab sheet componente não será mostrada ao usuário. Então vocês perceberam que aqui só ficou a tab sheet principal. Ok? Ele tirou a tab sheet de componentes daqui da visualização do usuário no momento que ele está executando a programação de produção. Então vou voltar aqui para sim. E aqui nós temos o seguinte, a ordem de apresentação daquelas tab sheets. Se ele quer primeiro visualizar a programação ou se ele quer primeiro visualizar os componentes. Então isso vai depender do mapeamento de processo e do usuário que estiver utilizando o programa. Aqui tem um outro flag também que fala se apresenta o pedido de venda na programação. O que acontece? Tem empresas que não programam a fábrica para atender um pedido específico. Eles programam a fábrica para estoque. Então não há necessidade de se mostrar o pedido, e sim, por exemplo, talvez o projeto. Tem casos de empresa que vende um pedido, mas ele produz aquele pedido durante o ano inteiro. Então ele vai quebrando o quê? Vai quebrando a produção em vários projetos separados. Então por isso que foi colocado, ou apresenta o pedido ou apresenta o projeto, ou apresenta os dois. Tem empresa que trabalha com os dois. E aqui nós temos o seguinte, o layout da ordem de serviço de máquinas. O que é isso? Na produção, depois que você programou a fabricação, tem que ser colocado ao pé da máquina o quê? Uma folha dizendo qual a sequência de operações que o operador da máquina vai ter que executar. Então existem vários layouts. Por quê? Porque com o passar das empresas, como a GBS já implementou esse sistema de APS em várias empresas, a gente tem o quê? Modelos de ordem de serviço diferentes. Então aqui a gente tem o modelo padrão e tem o modelo 1. Isso também vai o quê? Vai do mapeamento. Se por acaso o consultor estiver implantando numa empresa que não atenda nem o modelo padrão e nem o modelo 1, então nós vamos desenvolver uma customização para quê? Para se modificar, desenvolver um modelo novo. E a mesma coisa acontece com o layout do mapa de disponibilidade. Nós temos o modelo 1 com o modelo padrão,
temos um modelo colorido e um modelo A3. Isso também vai da necessidade do cliente. Então vamos verificar o que seria esse modelo padrão do layout de disponibilidade. Então vamos gravar. Vamos voltar aqui no atalho do APS, controle de programação. E aqui dentro nós temos um mapa, o botão que chama o mapa de disponibilidade. Que mostra o quê? Que mostra a carga, né, como é que está a disponibilidade da máquina para uma nova programação. Então esse relatório é aquele flag que vai definir qual o modelo de relatório desse mapa. Então tem empresas que também tem uma diferença. Tá vendo? Ou colorido, ou preto e branco. Então isso vai o que? Vai também do que o consultor recolhe de informação para estar se implantando. Ok? Então esse mapa de disponibilidade que nós temos em diversos modelos, só preto e branco, colorido, ok? Agora nós vamos estar mostrando para vocês o que? Quais são os cadastros básicos obrigatórios para se colocar o módulo de APS no ar dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Tá? Primeiro nós temos que ter os recursos. Os recursos que nós vamos chamar aqui no sistema são as máquinas. As máquinas onde vão fazer um serviço de usinagem, um serviço de prensa, um serviço de costura, não importa o tipo da empresa, mas é o que? São as máquinas. Então, em primeiro lugar, aqui na função máquina, nós temos o tipo de máquina. Dentro de uma empresa, ela tem diversos tipos de máquina que faz um determinado tipo de serviço. Então, a gente tem um cadastro, né, chamado tipo, que a gente pode determinar quais são os tipos de máquina que essa empresa tem. Por exemplo, convencional. Convencional seria uma máquina que não tem nenhuma automação. Essa é uma máquina convencional. Ela não tem, por exemplo, um comando numérico. Ela não recebe, por exemplo, um programa de um computador que faz uma operação CNC. É uma máquina simples, convencional, onde todo o serviço vai ser feito pelo operador de forma manual. Nós temos aqui a máquina CNC. Então, o que seria isso? Aqui são máquinas mais novas, mais modernas, onde ela já faz uma determinada operação praticamente sozinha, seguindo a instrução de um programa feito por uma estação CAD, uma estação CAM. Isso também vai depender de empresa para empresa. Depois nós temos o status dessa máquina. Como está essa máquina com relação à produção? Se é uma máquina que ela está ativa, ela está em produção. Se é uma máquina que está parada por algum motivo, está sendo feita uma reforma ou uma manutenção, ou está faltando, por exemplo, um programa, ou está faltando o operador, ele está de férias, então só aquele operador saberia fazer o serviço naquela máquina. Então é o status da máquina. Nós temos agora, aí dentro do status ainda, você tem lá o status, a sigla, se mostra o tipo de cálculo. Esse tipo de cálculo é utilizado na parte de orçamento de preço. Tá? A imagem tem um dos mapas que mostram o status de máquina, então seria o ícone dessa máquina. E se a máquina está em operação? No caso, quando tiver a máquina parada, ela não está em operação. Tá? E a máquina ativa, ela está em operação. Ok? Grupo de máquinas. Dependendo da linha de produção que a empresa tem, ela tem às vezes tem máquinas semelhantes que fazem o mesmo serviço. Então, por exemplo, usinagem. Eu tenho 3 máquinas que fazem o mesmo tipo de usinagem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar criando os grupos. Por quê? No momento de a gente fazer a programação de produção, por exemplo, eu vou programar 1 hora numa determinada máquina. Porém, em vez de eu selecionar a máquina A, eu posso selecionar o grupo. E o sistema vai fazer o quê? Vai sugerir a máquina que tem ou maior eficiência ou que tem maior disponibilidade. Então, por isso que a gente faz o quê? A gente utiliza o grupo de máquina. E isso também é utilizado no módulo de engenharia e processo, quando a gente o usuário vai fazer o processo de programação, o processo de produção. Ou seja, a receita de bolo para se produzir uma peça X. Então, sei lá, operação 1 no grupo de máquinas tal. Operação 2 no grupo de máquinas tal. Então o grupo de máquinas também ele é importante. Então a gente tem o cadastro, a descrição, a sigla, o nome fantasia. E quando vai imprimir o processo, se imprime a descrição ou se imprime o nome fantasia do grupo.
isso também vai de acordo com o cliente. Tem cliente que quer que saia o nome inteiro do grupo. Tem cliente não, que quer que saia o grupo de máquina, só a furadeira, e depois o nome da máquina mais detalhado. Assim, o nome da máquina que vai com a descrição toda, ok? Inclusive agora, para demonstrar o que eu acabei de comentar com relação ao grupo, aqui no Máquinas ainda nós temos uma consulta chamada Máquinas e as suas respectivas operações. Então eu entrei aqui, né, mandei consultar, e ele fez a seguinte consulta: grupo de máquina, o item, a operação. Então o que a gente pode fazer? Como todo sistema tem um painel para campos a serem agrupados, eu vou pegar o grupo de máquinas e vou arrastar para esse painel. Então eu quero saber quais são os grupos de fresa. Fresa eu tenho uma única máquina. Eu quero saber os grupos das furadeiras. Então furadeiras eu tenho, por exemplo, uma prensa que tem lá o item 16, ele faz uma operação 19, o nome da operação é análise, a prioridade, tem eficiência, tem o custo. Todas essas informações estão no cadastro da máquina. Mas o que eu quero salientar é que o porquê que existe essa consulta, para a gente verificar por grupo de máquinas quais são as máquinas e que grupo pertence. Então facilita muito o usuário uma consulta, né, por grupo de máquina, para saber todas as máquinas de um determinado grupo. Tá bom? Ok. Máquina, o cadastro de máquina. Então, entrando aqui no cadastro de máquina, nós podemos consultar as máquinas já cadastradas por nome fantasia, código ou por máquina. No caso, eu vou pegar aqui todos. Vou pegar uma determinada máquina aleatoriamente, onde aqui a gente também pode estar, né, aquela mesma flexibilidade, arrastando por grupo, verificando todas as máquinas por grupo, assim como eu citei no exemplo anterior. Então aqui nós temos o cadastro, né, de todas as máquinas que a empresa já possui. Agora vamos analisar o cadastro. Então em cadastro, vamos pegar a fresa 1, temos o código, que ele vai numerando automaticamente, o código DNC. Tem empresas que alimentam as máquinas com um programa feito no computador, através do CAN. Então eles têm o que? Eles têm um tipo de um computadorzinho que faz a recepção do programa, ou seja, o computador do usuário que fez o programa no micro tem que transferir esse programa via cabo de rede normal para a máquina. Então eles utilizam como? Cabo de rede ou wireless, depende, através de um equipamento chamado DNC. Aqui nós temos o grupo, né? O grupo de máquinas, então no grupo de fresas. Nós temos a sigla dessa máquina. Essa sigla geralmente é utilizada para colocar em frente à máquina. Então, por exemplo, a empresa quer dar um número, tem 10 fresas. Então ele vai dar uma sigla, FR01, FR02, geralmente eles colocam até uma plaquetinha na fábrica. O nome da máquina, se entra no cadastro empresarial da empresa. Às vezes a empresa tem que mandar para o banco todas as máquinas que ele tem cadastrado. Então eles verificam lá quais máquinas eles querem mandar e eles emitem um relatório de cadastro empresarial. Aqui nós temos o nome fantasia, se essa máquina entra no processo de fabricação, qual o modelo da máquina, qual o diretório do DNC. Exatamente, por aquele DNC ler o programa do operador, que o operador fez, ou que o programador de produção fez lá, ele tem que ter um caminho na rede. Então a gente coloca aqui o caminho dessa máquina. O fabricante, a data de disponibilidade de hora. Essa máquina ela pode trabalhar por dia 8 horas diárias, que é utilizada depois, né? É importante cadastrar esse número, que vai ser utilizada na programação de produção. O ano de fabricação da máquina, qual o centro de custo que ela pertence para efeito de valoração de custo. O tipo de máquina, se ela é convencional, se ela é CNC, igual a gente acabou de ver. O código auxiliar. Tem empresas que, além de colocar naquela plaquetinha a sigla, não é o suficiente. Eles querem criar um código inteligente, de acordo com a empresa. Então a gente teve que ter um código auxiliar aqui maior, né, para poder ser em relatório, ou nas ordens de serviço que vai para a máquina, enfim. Qual a ordem de apresentação? Essa ordem de apresentação ela é utilizada em 2 lugares. Ela é utilizada na carga máquina e no mapa de disponibilidade. Vamos dar uma olhada? Dentro do controle de programação nós temos o que? Nós temos a ordem de apresentação da carga máquina, 5. Então,
é a ordem que vai ser mostrada aqui no controle da programação, né? Vai ser a ordem da máquina que vai ser apresentada, e também no mapa de disponibilidade. Ele vai seguir a ordem de acordo com aquela ordem. E além no mapa de disponibilidade, também o que? No mapa de programação, que mostra a situação atual da produção. Ou seja, pedido a pedido, projeto a projeto. Então ele vai estar mostrando aqui a ordem. Então a fresa 1 que a gente está vendo, tá? Vai estar nessa ordem aqui, número 5. Certo? A fresa 01. Então ele é utilizado em todos esses mapas, essa ordem. Aí nós temos as operações. Se nos relatórios que vai para o cadastro empresarial, ou mesmo no relatório de máquina, ele mostra as operações que a máquina faz. Qual o local da máquina que ela vai ser, que ela está fisicamente instalada, até para efeito de seguro, para a gente achar essa máquina, alguma coisa. Então tem o local, prédio A, prédio B, o galpão número 3. Aqui se tem um magazine específico, tá? Na realidade, isso daqui é o seguinte: existe um nosso módulo que faz ele faz assim usinagem, ele faz a simulação de usinagem. Então ele faz a troca de ferramentas automaticamente. Troca de ferramentas é ir lá, a máquina vai no magazine. Magazine seria tipo de um armário que tem a ferramenta e pega essa ferramenta automaticamente, tá? Então isso aqui vai ser muito pouco utilizado. Não tem tanta necessidade de se parametrizar, a não ser que a empresa vá utilizar o módulo também de usinagem. E essa máquina tem um cadastro de onde a máquina é utilizada. Então vamos ver onde está esse cadastro também, né? A máquina é utilizada para... Existe um cadastro específico que o usuário define. Ó, essa máquina vai ser utilizada para furar, essa máquina vai ser utilizada para pintar, vai ser para cortar uma determinada peça, um determinado evento, ok? Então aqui na função máquina nós temos um ícone, né, um menu chamado utilização da máquina, onde o usuário vai cadastrar a utilização da máquina de acordo com o processo de produção dele. Além da utilização, nós temos também o local da máquina. Também tem um cadastro para a gente informar aonde fica a máquina. Então vem no mais, né? Coloco lá, por exemplo, um galpão industrial A, GA, né? Então a gente define o local onde essa máquina vai estar fisicamente. Prefeito de seguro, até prefeito de relatório, prefeito de consulta e tudo mais, ok? Então definimos o local e definimos a utilização da máquina. Aqui nós temos se a máquina recebe programação CNC, ou seja, se aquela máquina é uma máquina de CNC, né? Então aqui do tipo de CNC, significa que alguém vai ter que fazer programa para ela, porque se ela for uma máquina CNC, ela tem que ter um programa feito pelo usuário, pelo um CNC, para ela poder funcionar, para ela poder fazer uma determinada usinagem, um determinado serviço. Então ela vai ter que ser marcada de acordo com o tipo de máquina. Aqui nós também se analisa no mapa de horas. Aquele mapa de disponibilidade, a máquina só vai aparecer ali caso esse flag aqui na máquina esteja assim. Qual o mapa de disponibilidade? O mapa de disponibilidade que mostra o status da máquina, se ela tem hora, se ela já está programada e tudo mais. Então vamos verificar onde está isso aí. Então a máquina fresa 1, ela está o quê? Ela está assim para análise do mapa de horas. Então se a gente rodar o mapa de disponibilidade, a fresa 1 está aqui, ok? Agora vamos fazer o inverso. Vamos voltar lá e vamos colocar aqui não no mapa de horas. Tá? Vamos colocar não. E vamos reprocessar o mapa de disponibilidade. Sair, entramos novamente. Estamos processando o mapa de disponibilidade. Então, quando nós passamos a análise de mapa de horas, aquela fresa 1 que a gente está no cadastro principal, ela já não mais está constando aqui no mapa de disponibilidade. Da mesma forma, no mapa principal de controle de programação, a fresa 1 não está mais, e nem no mapa principal que mostra o status da produção, que serviço, que projeto que ela está fazendo, que pedido que ela está usinando, também a máquina também não estará mais constando. Vocês podem ver, a fresa 1 também já não está mais, ok? Voltamos o flag para sim, e agora a gente vai entrar para as características.
Essas características geralmente tem que ser muito bem definida pelo consultor, porque pode variar de empresa para empresa, de máquina para máquina. Como o nosso APS hoje está na maioria das empresas que são empresas metalúrgicas, então essas máquinas, as características que estão aqui são para máquinas de tipo centro de usinagem, furadeira. Então nós temos aqui, ó, peso máximo de mesa, a dimensão da mesa, no caso a largura e comprimento, até um total para a gente poder ver a área da mesa, para colocar uma peça em cima, para girar ou para usinar. Qual a dimensão máxima utilizada? Então nós temos lá a altura, largura e comprimento e também uma área total. A potência da máquina, o tipo de comando que a máquina tem, né? Então também existe uma tabela de tipo de comando. Qual a gama de rotação, quantas horas essa máquina trabalha, qual é a carga máquina que ela será programada, então isso aqui também é importante para o mapa de produção. Se ela vai entrar, se ela vai aparecer nos mapas de produção que a gente vai estar analisando. É muito semelhante ao flag anterior de análise de horas, então esses dois sempre trabalham em conjunto. E se tem posição fixa no magazine, aquilo que eu comentei, se ela utilizar aquele programa de usinagem automático. Então essas características requer do consultor uma reunião com o usuário responsável desse módulo APS no cliente. Para quê? Para verificar se vai realmente cadastrar essas características de máquina. Porém, o que é obrigatório aqui nessa tela? Tá? Vamos frisar aqui. É as horas de trabalho, é a carga máquina. Por que a carga máquina? Então vamos mostrar para vocês aonde aparece a carga máquina. E se entra no mapa de produção. Então aqui, o que é obrigatório é horas de trabalho, carga máquina e mapa de produção. E vamos analisar agora os mapas. Então, em primeiro lugar, a carga máquina. Então, se a gente tiver aqui... tem aqui aparecendo uma máquina, fresa 1, qualquer máquina. A gente tem a carga padrão, mas ela pode ser alterada. Existem outros lugares que vai compor essa carga máquina. Então aqui a gente fala, bom, essa máquina ela trabalha 8 horas, porém ela pode trabalhar 3 vezes 8 horas. Se ela trabalhar em 3 turnos, então ele vai pegar aquele 8 e vai multiplicar pelos 3 turnos. Então a gente tem lá o 24. Ou também a gente pode colocar as horas direto no turno. De repente um turno ela só trabalha 2 horas. Caso não tenha no turno, ele vai buscar sempre aquela hora padrão que está lá no cadastro de máquina. Então, voltando lá, ó, essa quantidade de carga máquina que é levada para a tela de programação. Caso aqui na máquina o turno não seja informado, senão ele vai obedecer a disponibilidade do turno. Ok? Então, mais uma vez, recapitulando, sempre é importante cadastrar esses 3 itens aqui para o sistema funcionar bem. Então aqui a gente tem o turno, por exemplo, olha, essa máquina trabalha no diurno, então está em operação e nesse turno ela trabalha 8 horas. A partir do momento que ela estiver trabalhando aqui, ele vai automaticamente ignorar horas de trabalho, a quantidade de carga máquina e também a disponibilidade que está aqui. Vai começar o quê? Vai começar a utilizar a hora que está no turno, ok? Você também tem vespertino, sim, 8 horas, e noturno, por exemplo, sim, de 8 horas. Mas vamos mudar. Vamos colocar aqui que no turno a gente trabalha apenas 2 horas. Então, 8 e 8, 16, mais 2, 18 horas. Então, a gente vai gravar. Ok? E vamos analisar agora como ficou o mapa de disponibilidade. Então, voltando no controle da programação, a gente atualizou aqui, colocamos pesquisar para ele reatualizar, fazer o refresh dessa tela. Então, a fresa 1 agora ele está o quê? Ele está mostrando que ele vai ter uma carga de 18 horas. 8 do primeiro, 8 do segundo, 16, mais 2 do terceiro turno, então passou para 18. Então ele está obedecendo sempre o quê? As somatórias das horas disponíveis por turno. Isso é muito importante. Então, ó, de novo, ó, diurno está em operação 8 horas, vespertino está em operação 8 horas, noturno está em operação 2 horas. Então ele somou, ok? Aqui nós temos a operação. O que é a operação? São quais as operações que essa máquina fresa 1 pode estar fazendo. Então aqui nós temos um cadastro, aqui é uma consulta que mostra, olha, essa máquina faz a operação cortar, a prioridade é 6, numa eficiência de 5%, reduz a produção em 45% da sua capacidade, ou deixa a produção mais rápida em 45%. Aqui tem o desconto de horas, de repente o processo de fabricação mandou 10 horas.
e a gente quer dar um desconto naquelas horas, porque acha que o processo está estimando um pouco a mais. Então a gente pode cadastrar um desconto de programação, o tempo padrão que é feita essa operação nessa máquina, 47 horas ou 47 minutos, vai depender de como o usuário estiver cadastrando aqui. Então vamos verificar, cadastro, nós temos lá mais, ele vai numerar automaticamente, ele vai trazer aqui uma operação, por exemplo, cortar chapa, vai ser feito nessa mesma máquina, a prioridade aqui é a prioridade 1, a eficiência aqui, por exemplo, é de 80% nessa máquina, redução nada, um desconto eu quero reduzir, tá? E horas aqui, por exemplo, 10 minutos ou 10 horas, vai depender de como a empresa estiver trabalhando. E nós vamos estar cadastrando aqui as operações por máquinas. Então a fresa 1 pode fazer o que? A operação cortar e a operação cortar chapa. A primeira cortar 1 é a prioridade 1, numa eficiência de 80%, ok? Nós temos aqui a agenda da máquina, os dias que a máquina pode ou não trabalhar. Seria até por uma exceção, de repente a máquina vai ficar parada ou vai trabalhar. Então a gente pode estar montando a agenda da máquina. Existe um lugar específico que nós vamos estar vendo mais para frente, como que monta essa agenda. Custo. Aqui nós temos o custo taxa hora de produção. Toda vez que for feita uma usinagem nessa máquina, a gente pode considerar um custo, por exemplo, de R$100 a taxa hora dessa máquina. Isso a gente vai utilizar no módulo de formação de preço, ou no módulo de engenharia, para a gente chegar no custo da produção, tá? Mas aqui que a gente cadastra o custo da taxa hora. E o valor de custo dessa máquina para efeito de seguro. Quanto que custou essa máquina? Custou, por exemplo, 1.200.000. Então vai ter o relatório de custo por máquina para efeito de seguro. Complemento. Para se fazer a ordem de serviço que é colocada na máquina e fazer o apontamento automático, nós temos o código de barra, tá? Para poder cadastrar, para poder sair no relatório de ordem de serviço ou de controle de apontamento de máquina. Nós temos aqui o controle de manutenção. Se essa máquina tiver marcada e ela precisa ser feita lá no módulo SMI, uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, ele tem que estar marcado aqui como controle de manutenção. E aqui o nome da máquina que vai ser apresentado no processo de fabricação. Se vai ser o nome fantasia ou se vai ser a descrição. Exatamente igual a gente tem lá no grupo de produtos. Qual o nome que vai ser apresentado nos processos. A gente vai colocar aqui a descrição. Então está finalizado o cadastro de máquina. Para se funcionar o APSNet, é pré-requisito que o cadastro de máquina esteja montado. É muito importante, ok? Após o cadastro da máquina, nós temos uma consulta ainda chamada máquina turno operação, que mostra os turnos que essa máquina está operando. Então, por exemplo, a máquina fresa 1, ela opera no turno diurno, mas não trabalha no domingo e nem no sábado. Ela trabalha no vespertino e no noturno. Então aqui é para a gente configurar e consultar a operação da máquina nos respectivos dias da semana e nos seus respectivos turnos. Okay? Nós citamos também no cadastro de máquina se ela entra no controle de manutenção. Então aqui a gente tem aqui um tipo de manutenção, né, que também é utilizada no módulo SMI, o corretiva, o preventiva ou uma manutenção especial, específica que nós temos. Então a gente tem aqui esse cadastro tipo de manutenção de máquina. No APS também existe uma forma de se cadastrar o porquê que a máquina ficou parada. Então nós temos o tipo de máquina parada. Então ela pode ter ficado parada por manutenção, por falta de energia elétrica, por férias ou falta do operador. Enfim, é um cadastro que também tem que ser montado na implantação do módulo. Dentro do módulo de programação, existe a possibilidade de se fazer a reserva de uma determinada máquina para algum serviço especial. Por exemplo, entrou uma determinada usinagem especial, ou para um determinado cliente, ou até internamente a empresa precisa fazer reservar para fazer um serviço interno para ela, alguma coisa. Então a gente tem como reservar no dia da programação a máquina. Então nós temos o que aqui? O cadastro de tipo de reserva de máquina. Isso é utilizado, vamos dar uma olhada onde é utilizado. Exemplo, a gente está aqui no mapa de disponibilidade e vamos pegar essa máquina chamada máquina de decapagem.
No dia 7/10 ela está totalmente disponível, porque está aqui em branquinho na legenda. Então nós vamos reservar 7/10 toda a capacidade dela de 8 horas que ela trabalha nesse dia, que é a carga máquina, para um determinado cliente. Nós vamos fazer um tipo de reserva. Então, só para ilustrar, a gente vai vir aqui em programação, vai entrar aqui em reserva. Ele vai falar que não tem reserva nenhuma nesse período, não tem problema. Ok. E nós vamos pegar aqui a máquina, o que? A decapagem. Decapagem, vou mandar executar. Então, não tem realmente reserva, só para certificar. Vamos entrar aqui em lançamento. Decapagem. Vamos colocar no o tipo de reserva. No dia 10 eu vou programar um tipo de reserva para, por exemplo, um projeto especial. E vou colocar aqui, por exemplo, 10 horas. Tá? Ela trabalha 8 horas, lembra? Lembra. Então, do dia 7/10, aqui um descritivo. É um projeto especial. E alguma observação. E nós vamos mandar programar aqui a reserva naquele dia. Então, máquina programada com sucesso. E daqui de dentro mesmo nós vamos chamar o mapa de disponibilidade. Então ele está processando o mapa de disponibilidade. Vamos ver como que ficou a situação dele agora. Então a decapagem 7/10 ficou totalmente programado, verdinho. Pulou sábado e domingo porque a máquina não trabalha. E no dia 6 ele pintou de azul e colocou 6. Por quê? Porque como eram 10 horas que nós colocamos, ele preencheu aqui totalmente a sexta-feira, dia 7, e 2 horas da segunda-feira. Então ainda tem disponível, que o azul é disponível, ainda 2 horas. E se a gente quiser saber o que está programado aqui nesse dia, está reservado nesse dia ou programado, basta clicar 2 vezes e ele vai abrir e chamar a tela de consulta de programação. Então nós vamos ver lá, não tem cliente e tal, foi o que? Foi o teste, né? Dia 7 do mapa, o tipo de reserva foi um projeto. Então ele mostrou o que estava programado naquele dia para ser feito. Ok? Então voltamos aqui ao tipo de reserva, que a gente acabou de verificar. Local de máquina nós já vimos, e agora a carga máquina. O que seria essa carga máquina? Esse também é um item muito importante. Antes de prosseguir, para falar da carga máquina, a gente vai dar uma olhada na parte de agenda primeiro, que também é um pré-requisito que tem que estar montado. Em agenda, toda fábrica, ele traz aqui, né, a agenda geral. Então, por exemplo, nós estamos aqui em outubro. Em outubro a gente tem aqui a segunda, a terça, a quarta, a quinta, ou seja, todos os dias das semanas. E tem empresas que trabalham no sábado ou não trabalham no sábado. Então essa agenda ela tem que estar montada. Quando a gente vai começar a implementação do sistema, vamos supor que nós fôssemos começar aqui em 2007 ou 2006. A primeira coisa que tinha que ser feito é chamar o ano e mandar aqui gerar a agenda. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar montando a agenda do ano de 2006 para se fazer a programação. Isso tem que ser feito uma vez por ano para o usuário. Inclusive ele até pergunta, ele fala, ó, quando vai montar a agenda pela primeira vez, a empresa vai trabalhar os sábados no ano de 2006? Vamos dizer que não. Então ele vai estar montando a agenda de janeiro, de fevereiro, de março, ou seja, ele vai estar preparando a agenda para efetuar a programação. Isso é regra. Se não tiver essa agenda montada, o sistema ele não efetua a programação. Ele vai dar um problema, ele vai avisar, ele não vai funcionar corretamente, ok? Então ele vai dar, inclusive no final, a mensagem: agenda gerada com sucesso. Uma vez gerada a agenda, você tem o seguinte: a agenda geral que serve para todos os departamentos. Vamos supor que no sábado, tá, em 2006, no sábado, dia 21 de outubro, a empresa vá trabalhar, a fábrica vá trabalhar, mas vendas, o departamento comercial não. Então a agenda geral, como é usado para todos os departamentos e só a fábrica vai trabalhar, nós temos aqui um item, né, chamado plantão de vendas. Se de repente nós vamos configurar essa agenda somente para vendas estar vindo, ou para o departamento financeiro, ou para o departamento fiscal. E o mais importante para o APS Net, que é o que ele respeita, é a operação da fábrica. Então eu quero trabalhar dia 21. Então ele vai, o dia 21 é útil? Eu vou dizer que sim. Então ele vai pintar aqui somente para a fábrica vir trabalhar. Vai ter uma hora extra, vai ter
uma hora extra, ou vai ter uma compensação de um feriado, alguma coisa. Porém, olha só, dia 21 tá para trabalhar. Se nós voltarmos na agenda geral, o que vai acontecer? Ele vai continuar não. Por quê? Porque para prazo de entrega para o comercial que utiliza os outros departamentos, vai estar o que na agenda? Vai estar não. Tudo bem? Então vamos voltar aqui na agenda de 2005, tá? E vamos colocar aqui que o sábado aqui é um dia útil. Porém, não basta fazer aqui no sábado, colocar assim e já que a máquina vai receber. Não, a gente precisa preparar o quê? Precisa preparar a agenda da máquina agora, realmente a carga máquina. Como que vai ser a distribuição das máquinas dentro dessa agenda? A agenda é padrão, beleza, a gente veio, a gente configurou a agenda está configurada. Mas lá em máquina, que é o mais importante, é a carga máquina. Então o que é a carga máquina? É preparar todas as máquinas para serem programadas. Então, exemplo, eu vou pegar aqui a Fresa 1, tá? Vou pegar aqui a Fresa 1, que é o nosso exemplo, vou mandar pesquisar, e nós vamos estar fazendo o seguinte, olha, amigo, nós vamos preparar essa máquina para trabalhar aqui, eu podia fazer 12 meses, um ano, que geralmente é que eles fazem, mas por efeito de treinamento, para não demorar muito, nós vamos fazer aqui 2 meses. Então, a partir do que? Do dia 1/10 ao dia, por exemplo, 30 de novembro. Eu poderia ou colocar 2 meses direto ou colocar o período, tanto faz, tá? Então vamos confirmar aqui, vamos processar. Então ele está passando aqui, ele está preparando a agenda da máquina, ou seja, preparando aquele mapa de disponibilidade. E inclusive ele vai considerar agora o sábado como um dia de operação, inclusive para todas as máquinas, mesmo que ela não que não tenha. Vamos dar uma olhada como ficou o mapa de disponibilidade agora. Então, fim da geração da carga máquina, a carga máquina já foi montada e entramos no mapa de disponibilidade. Vou mandar pesquisar aqui agora. Então ele vai processar. Então ele mostrou aqui a máquina Fresa 1, tá? E o sábado, dia 15, agora está o quê? Está livre. Ou seja, significa que a gente pode trabalhar nesse sábado, dia 15. Olha, antes, o sábado, dia 8, não estava para trabalhar. Quarta-feira, como é dia 12, feriado Nossa Senhora, também está em vermelho. Por quê? Porque na agenda geral está dessa forma. E nós preparamos a agenda da máquina para ter esse tipo para estar em vermelho, para estar não disponível. A máquina não trabalha. Tá? Então, regra, recapitulando, a agenda é importante e depois da agenda nós temos que configurar a carga máquina. Se a carga máquina de todas as máquinas não tiverem não processar esse item, o que vai acontecer? O sistema ele não vai permitir a programação. Por quê? Porque ele não vai encontrar o mapa de disponibilidade. Então ele não vai montar aquela tabela onde vai estar recebendo a programação. Porém, esse carga máquina não é só para isso. Tá? O que a gente pode estar fazendo também? A gente pode estar reduzindo o número de horas. Vamos supor que naquele dia 15, aquele sábado, né? Então, dia 15, o que ele está falando aqui? Vamos voltar lá no mapa de disponibilidade, só para a gente... Ele fala aqui que a Fresa 1 trabalha 18 horas. Mas a gente não quer que ela trabalhe 18 horas nesse sábado. Quer que ela trabalhe somente 4 horas. Então, a gente vai colocar o que? No dia 15/10 ao 15/10, ela só vai trabalhar o quê? Ela só vai trabalhar 4 das 18 horas possíveis. Então nós vamos colocar aqui e vamos cadastrar aqui nesse dia. Então isso daqui é aquela agenda daquela máquina que que tem lá no cadastro de máquina. Aqui a gente manipula a agenda da forma que for necessário. Então, por exemplo, agora. Vamos pegar e vamos fazer uma reserva de máquina na Fresa 1 no dia 15. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos voltar lá no controle de programação, vamos entrar em reserva, que seria uma programação, mas programação de um projeto especial. Vamos vir em lançamento, vamos pegar aqui e vamos colocar já a Fresa 1 aqui automaticamente. Fresa 1. E vamos colocar aqui no dia 15... Dia 15, tipo de reserva 2, vou pegar para um molde qualquer. E vamos colocar 3 horas, para ver o que ele vai estar fazendo. Do dia 15 ao dia 15, vou mandar programar.
Legal, programamos. O que nós vamos estar fazendo agora? Carregar, vamos checar o mapa de disponibilidade. Então vou encerrar aqui a tela de reserva. Vou clicar no mapa de disponibilidade. E ele vai processar aqui. Bom, vale lembrar, a máquina Fresa 1, ela trabalha o quê? Ela trabalha 18 horas, ok? Ok. Se a gente fez uma reserva de 3 horas, como que ele só tem 1 hora sobrando aqui? Por quê? Porque nós reduzimos a carga desse dia. Nesse dia 15, a gente não trabalhou 18 horas, nós trabalhamos 4 horas. Então, clicando 2 vezes, vamos verificar. Programadas 3 horas, disponível 1 hora e capacidade nesse dia 15, 4 horas. Então, a gente reduziu através da carga máquina o quê? A capacidade da máquina. Então, esse carga máquina, além de preparar a agenda, ele serve para fazer o quê? Para manipular a quantidade de horas num determinado dia. Por exemplo, a gente poderia cadastrar aqui uma manutenção, uma parada de máquina. Lembra que tinha o tipo de parada? Então a gente pode estar mudando aqui o status, ok? Aí nós temos o histórico para saber todos os lançamentos que foram feitos, ou seja, esses lançamentos de modificação da carga máquina em um determinado período. Ela era 18 horas, mas agora você está fazendo o quê? Você está mudando essa quantidade de horas. Então, por isso que você tem esse histórico. E aqui também, além de você fazer a reserva por lá, você pode estar fazendo também a reserva da máquina por aqui. Ou seja, nós temos 2 formas de se fazer a reserva. Então, vamos verificar. Vamos pegar aqui no dia 17, tá? Ao dia 17, a gente vai estar fazendo uma reserva para cliente. Aqui a gente pode estar selecionando o nome do cliente, por exemplo, Química Maringá, tá? Eu quero que programe no mapa de máquinas, ok e tal. E vamos colocar aqui 2 horas. Tá, e vamos mandar gravar aqui. Tá, então ele vai fazer o que? Ele vai estar fazendo uma reserva também para esse dia. Vamos rodar agora o mapa de disponibilidade para ver como é que fica. Na realidade, não é que ele vai fazer a reserva como no item que nós fizemos. Ele simplesmente, ele também deixa esse período como se fosse a mudança do período. Ele faz uma reserva aqui que é exatamente igual ao período, só que aqui é uma forma diferente para deixar aqueles dias reservado com menos horas, a programação com menos horas, para poder programar devido a essa reserva que a gente imputou aqui, ok? Ela não faz realmente a reserva. A reserva é só aquele ponto lá na programação que a gente viu, ok? Bom, então, o que é fundamental aqui até esse momento para começar a usar o APS? Primeiro, a máquina. Segundo, a agenda. E terceiro, preparar a carga máquina, onde a gente prepara a agenda da máquina para ela estar recebendo a programação. E a gente pode aqui em período, que é o mais usado e o único também que a gente lugar que a gente vai estar usando, é fazer o quê? É estar tratando as exceções. Num determinado dia, a gente está mudando aqui a quantidade de horas que a máquina vai estar operando, ok? Legal. Bom, agora, o que nós precisamos fazer? Fazer efetivamente, utilizar o controle de programação. Então, dentro das empresas, vai ter que ter uma pessoa responsável que vai receber esse treinamento. Porque se não tiver uma pessoa responsável pelo controle de programação da empresa, não adianta ter o software instalado. Porque o software sozinho, ele não vai funcionar. Então, vamos começar agora com o controle de programação. Primeiro, nós temos o que aqui? A consulta. O que é essa consulta? Ele vai mostrar todos os processos de fabricação liberados para programação. Mas o que é esses processos liberados? Quando a gente programa a fábrica, a gente programa o quê? O processo de fabricação. O que é o processo de fabricação? É um relatório, é uma receita de bolo que vai determinar, olha, quando que você vai fazer, que hora que você vai fazer uma determinada serviço numa determinada máquina, que peça, que produto que você vai tirar do estoque. Então nós temos que ter o quê? O processo liberado. E esse processo, ele vem da onde? Ele vem do módulo do SEP, que é o Engenharia e Processo. Então, quando a gente chegar aqui no módulo de APS, então vocês vão ter que ter visto, já ter que ter assistido o treinamento do módulo do SEP, ou seja, aonde está o processo de fabricação. Então, nesse momento agora, eu só vou mostrar um processo. Eu não vou detalhar o processo. O processo, teoricamente, vocês já viram no treinamento
do que? Do módulo de engenharia, ok? Mas vamos lá, tudo parte do processo. Mesmo aqui no APSNet tem como, dependendo do grau, ou seja, do nível do usuário que vai programar a produção, ele poderia também estar usando, até fazer no processo por aqui. Ah, então, Carlos, poderia ser a mesma pessoa? Sim, poderia ser tanto a pessoa que faz o processo, poderia ser a mesma pessoa que programa a fábrica, ok? Então aqui eu estou aqui na tela do controle de processos de fabricação, onde detalhamentos desse item a gente já viu lá no módulo do treinamento do processo. Eu vou pegar aqui um processo qualquer, para a gente poder estar liberando e estar podendo programar ele no APS, ok? Então, dentro do processo de fabricação, e inclusive essa parte tem que ser feita lá no módulo de engenharia, mas nós estamos simulando como é um treinamento, né? Então toda essa parte já foi feita lá no SCP. Nós vamos entrar aqui e vamos selecionar esse processo 182 dentro do módulo de processo. Selecionamos e vamos fazer o que? Vamos fazer a liberação dele. A partir do momento que ele está liberado, ele pode ser feito o que? Pode ser feito a programação dele pelo APS. Então deseja selecionar todos os processos selecionados, eu vou dizer que sim. Ele também vai perguntar se a gente vai querer emitir um relatório com todos os processos, né? Então já inclusive ele fez a parte do estoque e tal. E agora ele vai perguntar se a gente quer um relatório com todos os processos que foram liberados hoje para a programação. Porque na realidade a programação ela não faz um processo a processo. Ela recebe 3, 4, 5, depende da demanda, depende da empresa, para fazer a programação, né, de uma forma, ou seja, mais processo ao mesmo tempo. Então ele colocou lá processo 82, você vai programar no mapa, o cliente, matéria-prima, todos os dados aí com relação ao processo. Vamos voltar para o APS agora naquela consulta. Então voltamos ao APS, ao controle de programação de produção, e aqui nós temos o primeiro botão consulta, ou na setinha para baixo nós temos a consulta dos processos liberados e a consulta de máquina. Então vamos pegar aqui no meio do botão, no dia 6 do 10 ao dia 7 do 10, foi liberado o processo 182 do cliente GM, o pedido de venda número tal, a data que foi liberado, dia 7 do 10. Aqui nós temos a data a observação do processo e a observação do pedido de venda, tá? Então, consultamos. Uma outra coisa importante. Se nós clicarmos aqui 2 vezes, né, no item que está selecionado, automaticamente ele manda o que? Ele já posiciona esse processo para fazer a programação de produção dele manualmente. Então nós temos 2 formas de fazer: direto na consulta, clicando aqui 2 vezes, ou no menu principal, clicando diretamente no meio do botão programação. Ele também vai chamar, só que aqui ele não posicionou no processo. Eu vou ter que entrar com o processo 182 manualmente. Então naquela consulta é mais rápido, certo? Aí chamou o mesmo processo. Ou, além de clicar no botão, a gente pode ir aqui na setinha do lado. Opa, cliquei errado. Sair. Clicar aqui na setinha lateral. E aqui a gente tem o que? Tem a programação de produção, que é o primeiro menu, tá? Muito bem. Então aqui ainda nós temos a consulta de máquina. Eu quero consultar todas as máquinas do cadastro, ou por ordem alfabética, ou por código, ou por fantasia. Então ele vai trazer, existe aqui uma consulta de máquina rápida para o usuário. Bom, dentro ainda desse menu, então nós temos agora o botão principal, que é a programação, que nós vamos programar uma determinada máquina na fábrica. Uma determinada máquina, uma determinada operação. Então eu cliquei aqui em programação. Eu vi, já estou com o relatório de todos os processos liberados, e o processo que eu vou programar agora aqui é o 182. Tá? Então ele veio aqui, ele trouxe lá o número do processo, a data de emissão, o número do pedido de venda, o cliente, né, os dados aqui que estão em azul para a gente estar conferindo. Aqui ele trouxe todas as máquinas e todas as operações que ele tem que fazer. Então ele tem que fazer a operação misturar, cortar, colar, tal. Então tem todas as informações aqui, né,
Se a máquina não recebe programação, por exemplo, a operação 40 e 50 está rosinha, então não adianta programar, porque tem isso. Você pode colocar uma máquina para não fazer a programação. Se aquela operação ainda não é programada, porque também tem isso. A gente tem o cadastro da operação, que a gente viu também lá no processo. Porque o básico, né, para se programar, nós temos que estar com o módulo de engenharia funcionando. Se o módulo de engenharia de USP não tiver rodando na empresa, não adianta querer programar. Por quê? Porque você não vai ter o cadastro de máquina, você não vai ter o cadastro de operação. Tudo isso aqui é pré-requisito, ok? Se a programação está ok, ele foi verde, esse verdinho aqui vai estar ligado. Se a máquina não tem disponibilidade naquele dia, ele vai ter o quê? Vai estar pintado aqui em amarelo. Então nós temos todas as legendinhas aqui, ó. Essas duas não tem nem disponibilidade. E se já foi feito o fim de produção, ou seja, já foi feito a baixa daquela operação. Então vamos lá, vamos programar. E aqui na direita, olha, a Fresa 1 no dia 7/10 que ela está disponível, não tem nenhuma programação ainda. Legal, como que eu vou fazer para programar essa primeira operação misturar no mapa de produção ou disponibilidade? Então basta a gente clicar aqui duas vezes em cima da Fresa 1, ele já traz a Fresa 1, já traz a data de disponibilidade que está aqui, traz o grupo de máquinas, traz a data da programação, quantas horas a gente veio do processo. Você pode estar dando um desconto de 2% aqui, então ele vai estar calculando, ou não. E você pode estar editando aqui também o número de horas. Não é 10 horas, eu vou programar 10 horas aqui. Tá bom? Então você pode estar mudando esse campo de horas. Apesar de ele ter vindo aqui, a gente pode estar... ele veio 0,10. A gente colocou aqui 10 horas. E vou mandar programar. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 10 horas que eu editei aqui e vai programar lá no mapa 0,10 e vai programar lá no mapa de produção. Então vamos checar agora a disponibilidade. Então agora nós estamos consultando o mapa de disponibilidade. Então, desculpa, as 10 horas, né? Então a decapagem, cliquei aqui, que eu editei 10 horas. Ele programou 8 no primeiro dia. Por que 8? Não, desculpa, não foi 8, foi no dia 10/10, que é o próximo dia livre que ele estava. Agora eu já me perdi aqui. Na realidade eu vou fazer o seguinte, como a gente colocou um desconto e tal, vamos excluir totalmente a programação desse dia. Então eu vou clicar aqui no botãozinho, ele vai perguntar se eu vou excluir pergunta se eu quero excluir a programação desse dia. Legal, tá? Então essa operação de 0,10 não está mais programada. Vamos checar o mapa de disponibilidade. Primeiro, antes de programar, sempre o operador ele vai ter que checar esse mapa de disponibilidade antes. Então eu estou aqui com a decapagem aqui, ó. No dia 7 eu já estou lotado, porque eu tinha feito aquela reserva no início do treinamento de 8 horas, ok? E no dia 6/10, tá? A gente já tem o que? A gente tem 6 horas livres, porque a gente tem o complemento daquela reserva de 2 horas, tudo bem? Então legal. Então vamos voltar lá agora, realmente na programação. Só que aqui nós estamos trabalhando com qual máquina? Veja bem, eu estava até fazendo confusão de novo. Eu não estou trabalhando com a decapagem, estou trabalhando com a Fresa 1, tá ok? Então vamos novamente clicar na disponibilidade e vamos analisar a T-Fresa 1. Então a T-Fresa 1 não tenho nada no dia 7 realmente, tá? T-Fresa 1 está livre. Legal. Então eu vou clicar duas vezes, ele veio lá às 0,10 horas, não vou mexer em nada a princípio, e vamos colocar aqui programar. Tá? Beleza, então ele programou essa operação e pintou aqui de verde. Vamos imediatamente checar o mapa de disponibilidade. Então tá aqui, 3 Fresa 1, das 3 horas disponíveis, o que ele fez? Ele colocou aqui 2,90, ok? Se a gente clicar duas vezes, ele vai chamar o que? Capacidade 3 horas, programada 0,10. Ainda tem disponível 2,90 lá. Ele programou aquele processo da GM, aquele pedido, a operação, a observação. Então ele programou nesse dia. Nós podemos ainda visualizar o mapa de programação geral, como que anda ou seja, pedido, analiticamente. Então vamos ver como que faz o mapa de produção. Vamos consultar. Então aqui dentro do controle de programação eu tenho aqui mapa
dia 7 ao dia 7. Então ele vai mostrar agora aqui analiticamente todos os pedidos ou projetos que estão programados. Então a Tfresa 01, cliente GM, o pedido 899.234, a operação 11 de 0,010 horas, tá? E está em verde porque isso ainda vai ser o que? Vai ser produzido. Se já tivesse pronto, estaria em azul. Se tivesse atrasado, estaria em vermelho. Se a máquina tivesse CodeNC ou com pontuamento automático, ele consegue identificar que a máquina está produzindo. Ele consegue também, se por acaso suspender a produção por algum motivo, falta de ferramenta, alguma coisa, ele vai pintar em amarelo. Ou se o pedido tivesse cancelado, ele vai pintar nesse verde bem clarinho, ok? Isso o usuário vai ter que fazer em todas as operações. Na operação 20, na operação 30, ir programando uma a uma. No final, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o prazo de entrega. Então, por exemplo, a data de entrega era 16/11 que o comercial colocou, que ele sugere. A real, porque você só programou um dia, dia 7 mais um, ele vai teoricamente vai dar para amanhã. Mas isso o usuário que ele altera a data. Então vamos colocar aqui dia 16/11, foi a data que o comercial já tinha combinado com o cliente. Então a gente coloca lá dia 16. Confirma a data, sim. Nesse momento ele vai estar atualizando o processo, colocando a data real e vai estar atualizando também o pedido com a data, com a situação do pedido para se fazer rastreabilidade. Vamos dar uma olhada. Então aqui dentro de consulta de pedidos, eu entrei lá, coloquei 7/10 a 7/10, peguei lá o pedido da GM, pegou 89.234 e nós clicamos aqui no botão de situação do pedido, onde ele mostra o que? A rastreabilidade, toda a vida do pedido. A proposta, o pedido, o crédito foi reservado, o processo de fabricação, que foi reservado no estoque, aviso de retirada, enfim, todo o processo e aqui até a data prevista de entrega da produção. Então ele coloca um registro e lança aqui dia 16/11 que nós acabamos de digitar, ok? Bom, agora vamos consultar o processo de fabricação até esse momento. Então a gente vai entrar aqui no processo. Vamos colocar aqui o 182. Então o processo 182, né, o pedido de venda, tal, ele mostrou o cliente GM, a quantidade. Então aqui nós estamos consultando o processo, os seus componentes, o processista, a data que foi programada, a data que foi atualizado, o prazo de entrega. Então a gente tem como consultar o processo. Aqui dentro também como consultar aquela situação do pedido automaticamente, onde a gente acabou de ver que ele mostra a vida do pedido. E aqui como o status da programação, ou seja, como que está operação por operação e até um gráfico de como está a situação, né? Então ele colocou lá o pedido, a descrição, colocou todas as operações que já foram programadas, né? E aqui um gráfico de produção. Vou pegar um outro exemplo, vou pegar um processo 29. Então aqui ele mostra todas as operações, o prazo que ficou em consulta, o prazo que ficou em pedido, o prazo que ficou em processo, quanto ficou na fresa 1, na coladeira. Então ele mostra aqui o tipo de um gráfico gigante. E de acordo com a operação ele vai mostrando se a operação está atrasada, se está em produção, se está em andamento, se está aguardando o material a ser comprado, se tem apontamento de produção. Então existe toda uma legendinha para identificar o status de cada uma das operações. Ok? Agora nós vamos emitir a ordem de serviço para colocar nas máquinas, para o serviço poder ser feito pelos operadores. Então aqui em relatório, a gente vai entrar aqui em ordem de serviço e nós vamos estar emitindo. Ele traz a data aqui da última ordem que ainda não foi impressa, porque as operações mesmo em atraso, ela tem que continuar saindo na ordem de serviço. Então a gente colocou aqui. Então ele emitiu todas as ordens. E a gente vai localizar a nossa máquina lá, né, aqui no relatório. Então está uma máquina chamada analista. Então eu vou clicar para baixo. A máquina chamada CA. Então exemplo, a data de produção 7/3. Ele vai fazer o processo da GM, o pedido tal, quantas horas, né, a observação, o processo de devolução. Quer dizer, ele vai colocar essa ordem de serviço na máquina, a coladeira beta, para o usuário, para o operador da máquina fazer o serviço.
e depois, consequentemente, baixar. Bom, então vamos lá. Colocou essa folha, a ordem de serviço na máquina. A usinagem foi feita. Essa ordem de serviço, o usuário do módulo APS, ele passa fazendo, ou a liderança, passa de máquina a máquina checando se a operação foi feita ou não. Para que isso? Para ele fazer a baixa da programação. Então vamos voltar aqui, ó. Fechamos. A gente tem aqui o fim de produção. Então eu vou entrar com o processo e vou dizer que essa produção do dia 7/10, ela ficou pronta. Então eu vou colocar aqui, eram 0,2 horas, então ficou pronto em 0,10 horas. Isso foi antecipado? Poderia ter sido antecipado. Por quê? Porque em vez de fazer ontem, fez hoje. Então eu poderia colocar aqui sim. Se a gente colocar aqui sim, o que vai acontecer? Lá no mapa de disponibilidade, ele vai abrir vaga para a nova operação. A gente só pode colocar antecipado quando? Quando, um exemplo, ao fim de produção era para ter sido feito dia 7, mas foi feito dia 8. E dia 8 ainda vai chegar, então você está liberando uma lacuna para uma nova programação. Tá? Então no caso não, e aqui eu vou colocar o operador. Vou colocar aqui o operador, por exemplo, o Diego. E agora a gente vai fazer aqui a baixa. Então ele vai pintar de amarelo, significa que essa operação já foi o quê? Já foi realizada. E aqui na baixa você poderia fazer a total, que seriam todas as operações de uma vez. Poderia estar excluindo essa operação ou fazendo uma exclusão total. Ah, lancei errado. Tá bom, lançou errado, libera. Quero baixar tudo de uma vez. Sim, ele já faz a baixa das 65 operações que está aí. Quero excluir só uma, marco ela, venho aqui na exclusão individual e faço a exclusão. Ou faço aqui a operação, a baixa total novamente. Tá ok? Muito bem, então esse foi o nosso módulo de programação de produção, tá? Mais detalhes a gente vai ter que ver no dia a dia, de como é a empresa, de como é a operação, assistir mais o treinamento, fazer exercícios, o pessoal, o consultor que vai estar implantando, verificar quais são as dúvidas que ele tem, mas basicamente é isso, é esse controle da programação que nós vamos utilizar. E só para resumir, nós temos que ter o quê? O processo, e o processo depende de máquina e operação, ok? Que isso vem do módulo de SCP. A agenda e a carga máquina montada. E o cadastro de máquina muito bem definido para aquilo que a gente vai programar, ok? Muito obrigado, até logo, tchau, tchau.